Tá gravando? Tá gravando, tá tudo gravando, então... Olá, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui pra fazer uma resenha de mais um livro, e esse livro, dessa vez, é Maré Viva, da Scylla e Rolf Björkling. Espero que eu esteja falando certo, provavelmente não estou, porque esse nome é sueco, e a gente sabe que sueco não é muito bom pra eu, né, a gente sabe que sueco é meio difícil pra entender. Maré Viva é um livro policial, escrito por sueco, que acontece na Suécia, exatamente em Estocolmo, e em uma ilha pertinho lá. E ele vai falar sobre um caso muito brutal, que aconteceu em 1987, ficou sem solução. Então uma jovem policial de 2011, ela tá tentando ser uma policial efetiva. Então no treinamento lá eles entregam esse caso, uma amostra dele, pra ela tentar ver como é que eles poderiam aplicar as coisas tecnológicas que tem, como eles poderiam tentar, sabe, dar uma luz nesse caso. E essa menina, a Olivia Roman, ela vai cair de cabeça nessa história, porque o pai dela era policial, então ele trabalhou nesse caso e ele morreu faz pouco tempo, então ela tem uma culpa muito grande por uma coisa que aconteceu. Então ela vai cair de cabeça nessa história, ela é simplesmente uma pessoa meio obcecada, né? Então ela é uma menina que tem uma personalidade bastante forte, e ela vai tentar, de todos os modos, tentar descobrir coisas novas sobre esse caso brutal. E o que é esse caso do brutal? Aconteceu que em uma noite de maré viva, se vocês não sabem, assim como eu, é quando a maré sobe grotescamente. Então ela fica muito mais alta do que ela deveria. Primeiro parágrafo do livro ele tá explicando: a diferença entre as marés alta e baixa é de 5 a 10 centímetros, salvo quando a maré é viva. O fenômeno que ocorre quando o Sol e a Lua entram em alinhamento com a Terra, então a diferença é de quase meio metro. A cabeça de uma pessoa tem por volta 25 centímetros. Então você tem aí uma primeira noção do que aconteceu nesse assassinato. E a gente já percebe aqui que o livro tem uma linguagem muito legal de ser lida. É uma escrita muito gostosa de se ler. Então o que aconteceu nesse assassinato? Aconteceu que no ano de 1987, uma mulher grávida foi enterrada na areia, e era uma noite de maré viva, então a maré subiu e afogou a mulher grávida junto com a sua criança. Então foi um assassinato bem brutal e ninguém descobriu quem era, e ele era pequeno, tinha poucas pessoas lá, então é um assassinato muito estranho, muito confuso, que os policiais não conseguiram descobrir. Então deixou muita gente com a pulga atrás da orelha e foi muito confuso. O livro tem uma linguagem muito gostosa de se ler, é uma escrita muito boa e muito poética em alguns pontos, que eu adoro quando a gente vê realmente criatividade na escrita, porque a escrita é uma coisa que, às vezes, apesar da história ser legal, às vezes canta um pouquinho. Então, quando a escrita tem aquela criatividade, a gente vê os pontos diferentes através da escrita, é muito legal. E aqui a gente vê isso. Os escritores, eles realmente se esforçaram muito pra escrever esse livro, porque cada capítulo a gente encontra um personagem diferente. Esse personagem tem uma peculiaridade, tem uma personalidade, tem uma tridimensionalidade incrível. A gente vê primeiramente a Olivia e depois vai introduzindo vários outros personagens que tem a ver sim com a história, e a gente vai olhar pra aquele personagem e falar: meu Deus, o que isso tem a ver? E depois a gente vai descobrindo que eles todos são interligados. Acontece que os dois personagens principais, a Olivia é fácil de falar, mas o outro é bem complicado, que ele é o Tom Stilton, que ele era o policial que estava encarregado de cobrir o caso da maré viva, só que ele sumiu sem deixar vestígios. Então a Olivia fica louca correndo atrás dele pra tentar informações sobre o caso, pra ela fazer a atividade lá que ela tem que fazer. Só que o cara simplesmente sumiu e ninguém quer falar sobre ele. Então, em um dado momento ela vai encontrar ele e a gente vai ver que ele realmente se aposentou da polícia e não quer nada, e não quer ver nada mais da vida antiga dele. Ai, não tem como falar sem dar spoilers, mas assim, é muito interessante. E é uma surpresa que eu fiquei assim, tipo, mas eu tive que ler 2 vezes pra eu entender o que tava acontecendo, porque eu realmente fui pega de surpresa várias vezes. Então aqui nesse livro vai falar sobre várias coisas, sabe, pesadas também, não é? Porque essa é a característica dos livros mais adultos, né? Ele, assim, não tem papas na língua na hora de tratar sobre coisas mais pesadas, sobre prostituição, sobre outras coisas que eu não posso falar porque senão vai dar spoilers, né? Óbvio, porque esse livro, assim, quanto menos você souber da leitura, quando você estiver lendo, além desse primeiro plot, é legal. O que mais me pegou nesse livro foi que não é aquele romance policial que, assim, você fica, meu Deus, assim. Claro que teve umas partes que eu realmente fiquei muito surpresa, mas o legal mesmo é toda a atmosfera desse livro. E é como se você, sabe quando você entra em uma casa de uma pessoa e você sente aquela atmosfera? Então aqui a gente realmente me senti em Estocolmo. Então é muito legal o jeito de escrever, porque realmente você entra nas sensações do livro. Então ele é um livro que eu gostei bastante. Eu super indico pra você que gosta de livros mais adultos, livros policiais, dê uma chance pra esse. E como eu já tinha dito em um outro vídeo, não tem como não lembrar da série Millennium quando eu estava lendo Maré Viva. Até tem uma parte que eles citam a Lisbeth,
pet do milênio, que eu achei muito legal. Que tipo, ai meu Deus, sabe? Quando você fica felizinha por uma coisa assim. Então, está aqui uma indicação pra vocês. Se você não tá inscrito no canal, se inscreve aí, curte e, se possível, comenta aí o que você achou da resenha e se você vai ler ou se você já leu esse livro. Então é isso aí, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo pra vocês e até mais.